Fala galera, beleza? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Já estava até com saudade de gravar aulas aqui para vocês, né? Faz um tempinho que eu não trago conteúdo mostrando gráfico, né? E hoje eu decidi trazer esse vídeo e eu tenho certeza que o que eu vou passar aqui pode ajudar vocês, porque me ajudou muito lá atrás, no meu início. E eu quero passar para vocês uma maneira de como vocês vão conseguir melhorar e adquirir uma contextualização fina, né, do preço, do price action no day trade. E eram coisas que eu fazia antigamente, muito, e eu ainda faço hoje em dia. Então fica até o final, já deixa o seu like, é muito importante. Me segue no Instagram, pessoal, o link está aqui na descrição. Eu sou muito mais presente lá, estou sempre lá postando conteúdo. Então dá essa força. Vamos lá, pessoal. Esse gráfico aqui é o gráfico do mini índice de ontem, dia 19/7. O que acontece, pessoal? Quando eu comecei a fazer essa transição, né, do scalp para os trades longos, eu comecei a entender a importância da contextualização. E para a gente entender contexto, a gente basicamente tem que dominar os três tipos de movimento, que é a tendência de alta, topos e fundos mais altos, a tendência de baixa, topos e fundos mais baixos, e o mercado consolidado, que são topos e fundos na mesma região. Dito isso, pessoal, quando eu comecei a querer introduzir isso daqui para o preço, eu comecei a realizar algumas coisas. Por quê? Quando eu falo que uma tendência de alta, topos e fundos mais altos, uma de baixa, topos e fundos mais baixos, um mercado consolidado, mercado fazendo topos e fundos na mesma região, na teoria aqui, no desenho é simples, mas a gente tem que aprender a visualizar isso no gráfico. E aí eu vou passar uma coisa que eu fazia muito lá atrás e eu ainda faço hoje, e vou mostrar para vocês também uma maneira interessante de vocês fazerem. O que, que eu fazia muito e hoje eu ainda faço? Backtest em cima do gráfico já pronto, né, do que aconteceu. Por exemplo, eu tenho meu Close Friends, e no Close Friends todos os dias eu coloco a contextualização de movimentação que aconteceu no dia anterior. Então, o que eu costumo fazer, pessoal, para que eu entenda, né, o mercado naquele dia? Eu começo a arriscar. Então, por exemplo, o mercado vem, testou mínima aqui, deixa eu colocar uma linha menor para ficar melhor. Então, o mercado marcou máxima e mínima do primeiro candle. Eu venho aqui e marco. Candle 2 rejeitou consolidação. Aí eu visualizo o candle 4 rompendo. Opa, candle 4 rompeu, candle 5 confirmou, beleza, mercado voltou a andar em tendência. Então eu pego aqui, ó, já apago essa região aqui, essa setinha, porque o mercado está em tendência. Aí o mercado começa a cair, cair, cair e o mercado corrige. Nessa correção aqui, o mercado ele testa uma região do gráfico diário. E aí eu começo a observar os candles, né, que ele vai formando. Pô, tem gatilho aqui, tem gatilho aqui. Ou seja, eu começo a perceber que houve ali um certo interesse naquela região. Dentro de uma tendência de baixa, pessoal, qual que é o objetivo do preço? Romper fundos. Então, se ele corrigiu, o objetivo dele é romper o último fundo. E aí é onde a contextualização ela vai se desenvolvendo. Então, o mercado ele joga para o fundo aqui, só que ele não consegue romper, ó. Ele rompe, mas depois devolve, faz um padrão de quebra de estrutura. Opa, o mercado falhou este fundo aqui, ó. Se o mercado falhou o fundo, peraí, deixa eu tirar. Aí. Se o mercado falhou o fundo, pessoal, quer dizer que ele não conseguiu continuar na estrutura de baixa. Só que nós tínhamos uma perna menor, ó. Tinha um topo aqui e tinha um fundo aqui. Isso aqui eu chamo de quebra micro, tá? Isso aqui são conceitos mais avançados, mas eu quero passar a base para vocês. Então, beleza, quebrou a estrutura micro, eu ainda tenho os 50% do dia para poder trabalhar. Vou marcar ele aqui, ó, de azul, por exemplo. Então, eu tenho 50% do dia aqui para eu poder trabalhar. Fechou. Aí o mercado vem, rompe os 50%. Deixa eu voltar para branco. Então o mercado vem, rompe os 50%, rompe para baixo, ele fica acumulado, nada demais aqui, ó, rompe, devolve, beleza. E aí eu tenho a visualização da mínima do dia. A mínima do dia está aqui. Então, dentro de uma tendência, por exemplo, para ele ganhar a tendência de baixa, ele precisa romper esse fundo. Agora, se ele joga para o fundo e ele começa a segurar, o que eu posso ter? Uma movimentação altista, padrão de consolidação. Só que olha o que o mercado faz. Opa, rompeu o fundo anterior,
Opa, confirmou. E aqui, ó, o que que eu começo a identificar? Mercado rompe o fundo e olha ele agredindo aqui, já mostrando rejeição. Pullback, pessoal. Aí eu já começo a observar a formação de gatilho e aqui, ó, eu já posso pensar numa venda por correção no fundo rompido, ó. Rompeu, corrigiu, vendinha por aqui com stop técnico, mais um movimentozinho de baixa. Beleza? Até agora o mercado estava seguindo uma movimentação técnica. Aí, de novo, ele volta a corrigir, ele vem corrigindo, corrigindo. Aí, quando o preço começa a corrigir, eu tenho as minhas retrações que ele pode fazer pullback. Por exemplo, tem os 50% dessa perna. Se ele romper, tem os 50% da anterior, tem os 50% do dia. Aí eu vou acompanhando. Aí, beleza, o mercado vem corrigindo. Aí ele vai rompendo todos os níveis. Não segurou e vai. E aí, num dado momento, o mercado joga para a máxima. Se o preço joga para a máxima e não consegue romper, pessoal, possibilidade de consolidação, possibilidade do mercado tentar voltar para a mínima. Então, numa dessa daqui, eu já não opero mais meio. Então, tudo que acontece aqui no meio é desconsiderado. Eu somente pensaria em abrir um trade nessa região de extremo. Isso que eu estou fazendo aqui para vocês era uma atividade diária minha. Eu buscava entender o que o mercado estava fazendo naquele dia. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos pegar esse aqui, por exemplo, ó, esse dia, a mesma coisa. Então, beleza, o mercado abriu. O mercado abriu, ó, Candle 1 marcou máxima e mínima. Isso aqui eu falei até na imersão. Aí, eu visualizo que o mercado tentou romper, não conseguiu, jogou para a mínima. Aí eu vejo esse candle aqui, ó, agredindo máxima, deixando gatilho, 5. Depois eu vejo o 7 também. Opa, teste de máxima. Se o mercado não rompe máxima, pode ser que ele tente buscar a mínima. E aí, num dado momento, ó, eu vejo o mercado rompendo a mínima, só que fazendo um falso rompimento. Ó. Rompeu, devolveu. Então, ainda estou num padrão de consolidação. E aí, renova minha região de mínima para esta região. Então, se ele ganhar tendência de baixa, ele vai precisar romper o último fundo. E aqui eu vejo que o mercado, ó, testa o fundo, começa a rejeitar, outro candle rejeitando, possibilidade de quebra. Aí, pessoal, quando eu vou lendo, eu vou vendo, pô, houve trade aqui? Se eu entro nesse ponto, teria dado certo? Teria dado errado? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, teria dado um teste de fundo. O candle que confirma é esse candle 15. Não é um gatilho legal, mas ele é gatilho. Só que não houve ruptura. Então, só se a pessoa pegasse um trade na vantagem aqui e ela tomaria um stop, por exemplo, nessa situação. Isso vai fazendo com que eu ganhe uma base de dados dentro da minha leitura. Né? Eu vou conseguindo identificar os movimentos que o preço vai fazendo e qual que é a taxa de performance em cima disso. Então, beleza. Aí o mercado vem, faz um rompimento de novo. Opa, tendência de baixa. Tendência de baixa, qual que é o objetivo do preço? Corrigir para depois tentar voltar a cair. E aí o mercado faz uma correção, bate no fundo anterior, que era a resistência, só que ele simplesmente bate aqui e olha o que, que ele faz. Ele volta para o fundo de novo. Olha esse movimento. Cai, corrige, poderia pensar numa venda se tivesse rejeição, mas no candle 19 ele já joga para o fundo. Opa, se o mercado não rompe fundo, quebra de estrutura. Nesse caso aqui, seria uma quebra micro, porque estávamos com uma perna menor da tendência. Então o mercado testa esse fundo, se ele rejeita aqui, eu poderia pensar numa compra, desloco a minha FIBO, por exemplo, para o topo anterior, e aí, num dado momento, eu percebo que esse candle 20 dá uma pancada para cima. Pô, o mercado deu um mega movimento de alta. E aí eu observo, rompeu a máxima aqui, só que logo em sequência devolveu. Opa, movimento de consolidação, muito semelhante àquele movimento que eu mostrei para vocês no dia de ontem, né? No dia 19. Isso aqui, pessoal, pode ter certeza, ajuda demais vocês pegarem a contextualização do mercado no preço. Porque uma coisa é vocês ficarem riscando. Uma tendência de alta é topos e fundos mais altos. Uma tendência de baixa é topos e fundos mais baixos. Só que o dia a dia do mercado não é bem assim. Olha aqui para vocês verem. Olha o jeito que o mercado fica. Opa, perdeu o fundo. Beleza, tendência. Não, jogou para a máxima, para o topo, rejeitou, consolidação. Jogou para o fundo, falhou o fundo, ó, rompeu. Percebe o que eu estou querendo dizer para vocês? Que, na teoria, é simples, porque os desenhos ficam bonitinhos. Mas, na prática, o mercado ele é mais embaralhado, vamos colocar assim. E a partir do momento que eu comecei
eu fazia desse jeito, pessoal. Voltava aqui, por exemplo, dia 14, e eu começava a riscar máxima e mínima. O mercado perdeu mínima, confirmou, pô, tendência de baixa. Aí o mercado vem, marca um fundo aqui, retesta fundo, tenta quebrar uma estrutura, volta a cair de novo, faz pullback no fundo anterior. Aí eu fico visualizando aonde teria gatilho, ponto de parada. Por quê, pessoal? Isso vai treinando o meu olho, o meu olhar, para quando eu estiver operando e o mercado se desenrolando, eu já vou ter familiaridade com aqueles movimentos. Porque sabe uma coisa, assim, que poucas pessoas, eu não vejo muita gente falar sobre isso, mas o mercado ele é praticamente o mesmo todos os dias. Como assim? O tipo de movimentação que ele faz. Se a gente for voltar gráfico, existem dias que são praticamente idênticos com outros dias. A gente pega um exemplo, tá? Esse dia 14 aqui. Às vezes eu pego um dia, sei lá, um dia 3 de maio, lá no início do ano. E ele é muito semelhante com esse dia 14. A movimentação, os movimentos, as quedas, os pullbacks. É isso que eu quero passar para vocês, essa familiaridade. Tem essa ferramentazinha aqui que ela é muito conhecida, né? Point Fix, que você risca a sua tela. Eu acho ela muito legal para você fazer estudo. Comece a fazer isso. Por exemplo, o mercado abriu aqui, ó, dia de 20 hoje, né? E o que eu percebo? Bom, ele marcou máxima e mínima, tá? Candle 2 rompeu máxima, Candle 3 confirmou. O mercado já está direcional. Eu já tenho a contextualização dessa abertura. Pô, se corrigir, por exemplo, nos 50% do dia, posso pensar numa compra. Pô, se o mercado marcar um topo, voltar a agredir esse topo e não romper, posso pensar numa venda. Isso aí clareia muito a leitura de vocês. E eu posso garantir para vocês que eu melhorei demais a minha contextualização fazendo isso. Muita gente, por exemplo, às vezes fala, fazer um replay, isso, aquilo, é legal? É válido também. Mas eu, particularmente, já gosto de fazer backtest, de ficar riscando o gráfico, de ver o que o mercado fez, entender os movimentos. Pô, ele bateu nesse ponto, depois ele voltou para esse ponto, para que a minha mente, para que a minha contextualização ela fique mais clara quando eu voltar a ver esse tipo de movimento. Então, passa a fazer isso, faz um teste, começa a riscar seu gráfico e vê se o negócio vai funcionar para você. Eu tenho certeza que vai. Pessoal, gostou desse vídeo? Deixa o like, é muito importante para mim. Me segue no Instagram, também é muito importante. Compartilha esse vídeo com mais amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso, pessoal. Vou finalizando por aqui. Tamo junto e até a próxima aula.